Fala, meus queridos do terceirão, tudo bem com vocês? E aí, galera do ensino médio que vai fazer vestibular? Galera, o prof preparou aqui um compilado para vocês com as revisões, né, dos 6 gêneros que podem cair no vestibular. Então, as cartas argumentativas, né, carta de solicitação, carta do leitor e carta aberta, e também, né, o artigo de opinião, a resposta argumentativa e o relato, beleza? Então, é uma revisão rápida, só para vocês lembrarem mesmo um pouquinho da estrutura, né? É aquela revisão que vocês podem fazer logo antes da prova, ali no dia anterior, certo? E se quiser ver mais de uma vez também, fica à vontade, certo? Galera, o prof tem muita confiança no que vocês escrevem, tá? O prof tem plena consciência de que vocês são excelentes na redação e isso não vai ser um problema na sua vida, desde que você preste muita atenção ao contexto. Então, galera, é só você encarar aquele contexto, né, se colocar naquele lugar, fazer exatamente o que o comando está mandando, não mudar as palavras-chave do comando, né, sempre dar conta daquele objetivo, marcar a posição social se tiver, falar com o interlocutor se tiver interlocutor, fazer o que o contexto está mandando dentro daquele objetivo com argumentos convincentes, seja qual for o gênero, certo? Dentro dessas estruturinhas que o prof vai mostrar agora, e vocês vão ter uma nota alta, vão ter sucesso com certeza. O prof está muito orgulhoso, aí, principalmente da galera do terceirão, muito orgulhoso de tudo que vocês fizeram até aqui, tá? Tenho certeza de que vocês terão um futuro pela frente aí maravilhoso, tá? O prof torce muito para cada um de vocês aí, e eu espero que a redação ajude vocês a chegarem, né, a este futuro que vocês tanto almejam aí, beleza? Qualquer coisa é só chamar o prof, tá? Qualquer dúvida é só chamar. O prof vai estar sempre à disposição para atender vocês, mesmo depois que vocês já estiverem na faculdade, tá bom? Então, usem essa revisão aí para que vocês consigam entrar lá na faculdade e depois não esqueça do prof não, tá? Vou estar sempre aqui quando vocês precisarem, beleza? Beleza? Para todo mundo. Gente, as cartas argumentativas, todas elas têm uma estrutura básica. Então, toda carta, não importa qual tipo dela ser, qual motivo que você escreva essa carta, ela sempre tem local e data lá em cima, por extenso, né? Sempre tem um vocativo, uma saudação, você fala, querido, não sei o quê, prezado, não sei o quê, tem de falar com alguém ali. No corpo do texto, por ter 22 linhas na UEM, a gente tem geralmente 3 parágrafos, né? E no meio desses parágrafos, você tem de marcar a posição social que tem lá no comando, as motivações, por que você está escrevendo a carta, o objetivo da carta, né? Marcar os seus argumentos aí, dar conta de fazer o que a carta está mandando e reafirmar o objetivo lá no final do texto, certo? Então, o seu texto precisa ter toda a marcação de contexto, todo o objetivo, dar conta do objetivo, fazer o que a carta está mandando e, no final, reafirmar o objetivo da carta. Por que você, de fato, está escrevendo aquilo, retomar esse objetivo aí, marcando o tema novamente no fim. Tá? Além da despedida, atenciosamente, ou cordialmente, ou carinhosamente, depende do interlocutor, e a assinatura de acordo com o comando. Beleza? Então, toda a carta tem isso, basicamente. Só que aí, lógico que dentro delas vai ter uma diferencinha dependendo do motivo, dependendo da posição social e assim por diante, tá bom? Bom, a primeira que a gente vai tratar aí é da carta de solicitação, certo? E qual que é o objetivo da carta de solicitação, meu povo? Fala aí, para que ela serve? Para pedir algo, né, Digão? Para requisitar alguma coisa, pois é. Então, reivindica-se algo e justifica-se amplamente esse pedido. É importante, né, reforçar a solicitação no final. Tem um tom de pedido e não de reclamação, tá, galera? Então, quando você faz uma carta de solicitação, você tem de explicar por que aquele pedido deve ser atendido. Você tem de apresentar vários argumentos que justifiquem o pedido que você fez. E só lembrando, esse pedido deve ser copiado do comando, tá? Peça exatamente o que o comando mandou você pedir. E aí você depois justifica por que ele é importante. Sem reclamar, sem xingar, tá? E sim, olha, existe o problema X, e se vocês fizerem tal coisa, vai melhorar isso, vai ajudar nisso, vai parar com isso, tá? Tipo, dê motivos para a pessoa querer atender o seu pedido, entendeu? Então, seja cordial, seja educado na hora de explicar tintim por tintim por que aquele pedido deve ser atendido, mas sem tom de reclamação, tá? Senão muda o motivo da carta, ok? Qual que é a estrutura sugerida para a carta de solicitação, então? Local e data, prezado o nome, a posição social, tudo que tiver sobre o interlocutor lá, fala quem é você e por que você está escrevendo essa carta, né? E copia o pedido do comando. Escreva esta carta, né? Redige esta carta com o intuito de solicitar tal coisa. Está lá no comando o que é para você pedir. A partir do momento que você pediu, marcou todo o contexto e pediu, aí a partir daí você vai detalhar esse pedido, lembrando, só detalha o pedido se você tiver certeza, tá? Não vai detalhar o pedido e pedir uma coisa errada,
ok? Isso não é obrigatório, isso é só se você quiser e tem de ter certeza que aquele detalhamento do seu pedido realmente tem a ver com o que está sendo pedido, no pedido master grande ali do começo, tá bom? E aí justifica. Cada parágrafo que abrir, ademais, você toma o interlocutor, justifica. Quer colocar outro argumento? Conectivo. Né? Assim, pode ser qualquer outro conectivo. Abriu outro parágrafo, além disso, retoma o interlocutor, sempre falando com a pessoa. Lembra que é carta e carta é interlocução, tá bom? Chegou no final, faça o exposto, reafirma ou reitera a importância do meu pedido e fala de novo. Meu pedido de... Nananã. Marca o pedido, marca o tema novamente, tá bom? Atenciosamente assina como o comando pedir lá. Show! Exemplo. Campinas, 23 de março de 2015. Prezado diretor, sou aluno do último ano do ensino médio e ainda tenho dúvidas sobre qual curso selecionar para o próximo vestibular. Por isso, escreva esta carta com o intuito de solicitar a promoção de eventos que ajude a mim e a meus amigos a escolhermos nossas carreiras profissionais. A escola poderia oferecer um circuito de palestras ministradas por profissionais de diversas áreas de atuação. Além disso, seria interessante uma visita a alguma mostra de profissões do que se encontra em diversas universidades. Aliás, para descobrirmos nossas aptidões, seria essencial a oferta de testes vocacionais em nossa instituição de ensino. Percebam que aqui, galera, tem um detalhamento desse pedido, desses eventos aí que ajudam a escolher a profissão. Só que são todos que fazem sentido. Se você não souber detalhar o pedido, é melhor que não faça. Só peça e justifique, tá bom? Ademais, com esses eventos, você toma interlocutor, né? Diretor. Nós podemos tirar nossas dúvidas diretamente com profissionais, os quais, com conhecimento de causa, poderão nos dar detalhes sobre os trabalhos, rendimentos, satisfações conquistadas. Nesse contexto, se conseguirmos, né, escolher o curso quanto antes, poderemos nos preparar com as aulas de matérias específicas para cada área do conhecimento, as quais são cobradas pelos vestibulares mais concorridos. O tempo urge. Esses pedidos, senhor, retoma o interlocutor sempre, decorrem da urgência exigida para nossa decisão, uma vez que estamos prestes a fazermos uma escolha que determinará nossos futuros. Outro sim, sofremos muita pressão dos pais e dos professores para chegarmos à escolha do curso universitário essencial nos dias de hoje, o que agrega ainda mais urgência para tomarmos essa decisão. Face ao exposto, reafirmo o meu pedido e coloco-me à disposição para ajudar na organização dos eventos que ajudem na escolha do curso universitário. Marca o tema de novo. Aí, beleza? Cordialmente, aluno. Então, a gente viu aqui um texto que retoma o interlocutor toda vez, que justifica por que são importantes esses eventos aí, porque tem urgência, porque para escolher as específicas, porque o futuro depende disso e tudo mais. Beleza? Reafirmou o pedido no final, atenciosamente assim. Ok? Beleza. Carta do leitor. O que a gente pode falar sobre ela? A carta do leitor, galera, é aquela que você escreve para uma revista, ou para um site, ou, enfim, para algum lugar de onde você leu um texto. E aí, essa carta geralmente é para você falar o que você pensa sobre o que você leu. Só que a gente sabe que os comandos, eles pedem muitas coisas além disso, né? Eles pedem para você falar de algo que você lembrou após ler aquilo. Ele pede para você dar um testemunho, ele pede para você fazer um alerta, para você conscientizar as pessoas que vão ler a sua carta do leitor. Enfim, ele pode pedir qualquer coisa. Só que a escrita desta carta sua, né, para este meio de comunicação aí, foi motivada pela leitura que você fez de algo nesse meio de comunicação. Então, você tem que sempre falar que é leitor. Para ser uma carta do leitor, você tem que falar, olha, eu sou leitor do seu meio de comunicação aí, ó, da revista, do site, do blog, e após ler o texto tal, escreva esta carta por algum motivo. Tá? Sempre tem que se marcar como leitor e falar o que você leu antes de falar por que você está escrevendo aquela carta. Tá bom? Então, você pode mandar para vários interlocutores, depende do comando. Ele pode pedir para você mandar para a revista, de fato, para os editores, para os responsáveis pelo site, para o autor do texto, né? Então, você tem de mandar para o destinatário que ele mandar, né? O comando vai falar assim, olha, manda a carta destinada à revista, destinada ao editor, destinada ao autor. E aí você manda a carta para essa pessoa específica aí, o nome dela, posição social, tudo. Tá bom? Beleza. Qual que é a estrutura? Digam, é a mesma estrutura da outra? A diferença, galera, tá no comecinho e no final. Porque no comecinho você tem de falar que leu o texto, e depois disso falar qual é o objetivo, e no final pedir mais publicações sobre o tema. Tá bom? Então fica assim, local e data, né? Maringá, 25 de abril de 2020. Prezado editor, prezado autor, prezada revista, depende lá para quem ele mandar, certo? Sou leitor do seu meio de comunicação, do seu periódico, do seu site, e após ler o texto X, digam, são dois textos, e após ler os textos X e X, coloca o nome do texto que você leu, redige essa carta com o intuito e coloca os objetivos que tiverem lá no comando.
e dá conta desses objetivos. Se ele mandar você relatar alguma coisa, relata. Se ele mandar você testemunhar e relatar, testemunha, dá detalhes. Se ele pedir para você fazer uma conscientização, fala por que é importante nós estarmos conscientes e explica o motivo. O que ele mandar você fazer, você faz. Tá bom? Sempre com muitos detalhes. Sempre completo. Tá? Beleza. Cada parágrafo que abrir, retoma o interlocutor. Então, ademais, retoma o interlocutor. Continua dando conta do objetivo. Além disso, retoma o interlocutor. Continua dando conta do objetivo. Chegou no final, faça o exposto, e aí você pede mais publicações. O que a gente fez na carta de solicitação? A gente reafirmou o pedido, né? Faça o exposto, reafirma o meu pedido X. O que a gente faz no final da carta do leitor? Faça o exposto, espero mais publicações sobre o tema tal, marca o tema para que as pessoas se compreendam, fiquem mais conscientes, fiquem mais alertas, para que essa discussão seja efetivada, tá? Então, sempre no final da carta do leitor, você pede mais publicações sobre aquele tema, ok? Atenciosamente o leitor. Se tiver mais, tem uma observação. Você sempre vai se marcar como leitor, tá? Na carta do leitor, você sempre vai falar que leu lá no começo, que é leitor daquele meio de comunicação. Porém, às vezes tem mais alguma posição social. Ele fala que você é morador de um lugar específico, aí você coloca esse lugar na data e fala no seu texto que é morador desse lugar. Às vezes ele fala que você é estudante, que você trabalha, que você fala isso também no seu texto em algum momento, tá? Então, sempre marca a posição social que tiver lá, além da de leitor. A de leitor é obrigatória, mas pode ter mais alguma lá para marcar, tá? Beleza? Sempre marca tudo que tem no contexto. Tudo que está no contexto precisa aparecer no texto, ok? De algum modo. Falando em cartas, tá, gente? Estamos falando de cartas, ok? Exemplo. Essa daqui era para você se colocar no lugar de um pai, de uma mãe, né, de filho adolescente. Então, prezado editor José Mendes, sou leitor da revista Veja, após ler o texto Bebida Vergonha Nacional, resolvi escrever esta carta com o intuito de expressar minha opinião sobre o assunto apresentado, né, que o número de jovens que tem bebido aí, venda de bebida para adolescente e tal. Visto que sou pai de adolescentes e me preocupo com um número tão alarmante sobre a venda e ingestão de bebidas alcoólicas por jovens. Sob essa perspectiva, julgo que os adolescentes estão cada vez mais propícios ao consumo do álcool, pois os pais deixam, a opinião da pessoa aqui. Além disso, senhor Mendes, retoma o interlocutor, praticamente nenhum lugar verifica as identidades dos jovens, eles acabam vendendo para menores, causando riscos para vidas para essas pessoas, né? Podendo incentivar o uso de outras drogas, incluindo as ilícitas. Assim, preocupo-me, uma vez que, mesmo instruindo meus filhos sobre as bebidas alcoólicas, não sou a única influência que eles têm nessa fase da vida, já que todos possuem aquele amigo descolado que faz tudo para ensinar as coisas erradas da vida. É bem se colocar no lugar de mãe, né? Mãe botando a culpa no amigo. Às vezes, mal sabe que às vezes é o filho dela que é o influenciador do mal, né? Mas, enfim. Ademais, não sou ignorante, senhor. Sempre fala com o interlocutor, com o editor, com o senhor, com o nome dele, tá? Sempre fala com o interlocutor. Conheço esses perigos, sabendo que a decisão está na cabeça dos jovens, mas acredito que seja necessária, no mínimo, uma maior fiscalização para que a venda de bebidas para menores seja erradicada. Passe ao exposto, espero que vocês continuem publicando artigos sobre o consumo de álcool por jovens, a fim de que cada vez mais a população fique alerta em relação ao tema. Atenciosamente, leitor. Então, fala que é leitor no começo, dá conta do objetivo, fala o que você leu, né, lá no começo, por que você está escrevendo a carta, dá conta, sempre retomando o interlocutor. Chegou no final, você pede mais publicações sobre o tema. Ok? Isso é carta do leitor. Show? E aí, chegamos à última carta que é cobrada aí pelos vestibulares da UEM, que é a carta aberta. Essa sim é uma carta um pouco diferente das outras, né? Porque ela tem um título. Ela tem na estrutura ela tem uma diferencinha que é um carta aberta a não sei o quê. Por que isso, Digão? Porque, veja bem, uma carta de solicitação, como é que você sabe que ela é de solicitação? Está escrito, escreva esta carta para solicitar tal coisa. Então, você sabe que ela é uma carta de solicitação, certo? Digão, uma carta do leitor, como é que eu sei que uma carta do leitor é uma carta do leitor? Está escrito, eu sou o leitor e após ler o texto tal, escreva esta carta. Você vê que é a carta do leitor. Agora, a carta aberta, como é que você sabe que ela é aberta? Porque ela pode ser para qualquer coisa, ela pode ser para pedir, ela pode ser para, sei lá, mostrar um desejo, ela pode ser para fazer uma conscientização, para fazer um alerta, uma reclamação, enfim, a carta aberta ela pode servir para qualquer coisa. Então não é pelo objetivo e não é pela posição social que você vai saber que aquilo é uma carta aberta, tá? A carta aberta ela tem esse nome porque ela é publicada, né? Ela tem um público
Ela geralmente fala de assuntos que é do interesse coletivo, que é do interesse de todo mundo, por isso que ela é publicada, certo? E ela está aberta para que todo mundo leia, né? Daí vem o nome, carta aberta, é aberta para qualquer um ler. Está num site, está num blog, está numa revista, está num mural, está em algum lugar, tá bom? E por que que você faz isso, Digão? Por que que as pessoas publicam uma carta? Para tentar justamente persuadir, convencer as pessoas, certo? De alguma coisa que seja importante. Então, ou você vai mandar essa carta para a população, ou você vai mandar essa carta para alguém muito importante, mas você quer que a população veja, certo? Porque a sua intenção é deixar isso claro para todo mundo. Tá? Às vezes ele pede para você mandar uma carta para sua família, por exemplo, uma carta aberta para sua família. Mas você não quer só que a sua família saiba, você quer que todo mundo veja, para todo mundo ser testemunha de que você falou para tua família aquele seu desejo, por exemplo. Certo? Aí você fez isso por meio de uma carta aberta para ficar publicada para todo mundo ver. Tá? Então, a ideia da carta aberta é sempre convencer o maior número de pessoas sobre alguma coisa. Certo? E a diferença dela, né, tem a ver com esse título aí que a gente já vai ver qual é. Galera, a linguagem depende muito do interlocutor. Por quê? Ele pode pedir para você mandar carta para o ministro ou para você mandar carta para a tua família, certo? Ele pode pedir para você publicar isso num site renomado ou no seu Facebook, entende? Então, vai depender muito do seu interlocutor para você ver se você vai colocar lá excelentíssimo, prezado ou querido. Tá? Isso serve para todas as cartas. Você tem que fazer de acordo com o interlocutor, com a proximidade que você tem com esse interlocutor. A gente adapta a nossa linguagem de acordo com o interlocutor, de acordo com o contexto, certo? Beleza? A gente sempre escreve em primeira pessoa cartas, só que às vezes você vai usar um nós. Por exemplo, se ele falar que você é líder de um grupo, que você é líder do Grêmio Estudantil, que você é representante do bairro, se você for falar em nome de um grupo, aí você acaba usando o nós na sua carta também. Ok? Beleza? E a estrutura, então, galera, além do local e da data que tem lá no começo de toda a carta, você tem esse título aí, né? Que é o título com o destinatário. Carta aberta ao governador do estado. Carta aberta à população. Carta aberta à minha família. Precisa ter esse título obrigatoriamente. Local e data, esse título, depois começa a carta. Querido, prezado e tal. Galera, mesmo tendo o destinatário no título, precisa colocar vocativo. Tá? Precisa colocar prezado não sei quem, querido não sei quem. Ah, mas eu ouvi alguém falando lá do meu professor do outro colégio que disse que não precisa. Sempre peca pelo excesso, a gente nunca vai tirar nota de alguém por ter colocado algo que é importante numa carta, tá bom? Ah, mas a data é no começo ou no fim? Não importa, precisa ter local e data, isso não importa. Se é no começo ou no fim, o importante é que tenha, tá bom? Não faz diferença nenhuma, beleza? Ok. Na carta aberta, tá? Nas outras não. Gente, para mim, nem na carta aberta faz sentido colocar a data no final, tá? Porque chama cabeçalho isso. E o cabeçalho, ele encabeça, ele vem no começo. Então, tipo, sempre coloca o local e a data lá em cima, tá? Aí, o título vocativo, corpo do texto, 3 parágrafos, igual qualquer carta, né? E aí você vai falar por que você está escrevendo a carta, falar sua posição social, marcar o objetivo claramente no começo e aí dar conta dos objetivos, tá bom? Se tiver mais de um objetivo, lembra de marcar que você está fazendo aquele objetivo. Ah, Digão, a carta é para testemunhar e para alertar. Então, olha, deixa o meu testemunho aqui disso, detalha tudo que aconteceu. E é importante que todos nós estejamos alerta em relação a isso. Tipo, marca que você está marca que você está testemunhando, marca que você está alertando. Tá? Faz o que o comando manda. No final, retoma o objetivo, faça seu exposto, espero que retoma o objetivo da carta, por que você está escrevendo aquela carta, marcando o tema de novo, sempre no final, tá? E, com cordialidade, atenciosamente, assina do jeito que o comando mandar. Ok? Então, fica assim, né, a carinha. Local e data, aí aquele título. Carta aberta a ou ao, depende para quem quer. Aí vocativo. Prezado, digamos, é para os brasileiros. Carta aberta à população brasileira. Prezados brasileiros. Entendeu? Digão, é para o secretário da Educação, o senhor José Mendes. Carta aberta ao secretário da Educação. Prezado senhor José Mendes. Tá bom? Sempre dá um jeito de colocar tanto no título quanto o vocativo. Aí você fala por que você está escrevendo essa carta. Se o assunto for do conhecimento de todos, você pode colocar é do conhecimento de todos, que tal coisa é assim. Se não for um assunto do conhecimento de todos, aí você vai colocar, prezado fulano, tal coisa acontece, então escreva esta carta para, coloca aí o objetivo. Cada parágrafo que abrir, retoma o interlocutor. No final, retoma o objetivo, né? Atenciosamente ciclando. Se for para a família ou para os amigos, né, galera? Aí faz mais informal, usa querido, usa carinhosamente, não prezado e atenciosamente. Ok? Que é este exemplo aqui, né?
Uma vez a UEM pediu para você escrever uma carta aberta nas suas redes sociais para sua família, para falar que você quis se tornar doador de órgãos depois de um evento que teve na escola, tá? E aí ficaria assim uma carta boa. Queridos familiares, primeiro, né? Local e data, carta aberta à minha família. Queridos familiares, após uma discussão em meu colégio sobre o tema doação de órgãos, em que lemos textos que abordam o assunto, interessei-me pela temática e pesquisei mais sobre isso, então tomei a decisão de me tornar um doador de órgãos, já que me solidarizei com os testemunhos apresentados na discussão. Tente falar que você leu os textos de apoio. Por que isso, Digão? Porque estava no contexto. O contexto dizia que você resolveu fazer isso depois de ter participado desse evento, dessa aula, disso aí. Então, você tem que falar que você participou disso e isso motivou você a escrever a carta, tá? Diante disso, redijo esta carta com o intuito de explicar o motivo de querer doar meus órgãos quando morrer e pedir que atendam essa requisição, pois será importante para mim, uma vez que poderei ajudar alguém a viver. Há muitas famílias esperando por um milagre, que surja um órgão que faça um ente querido ter uma chance. Isso me fez refletir, né? Pois não gostaria que fosse com um de vocês. Ademais, meus amados, em minhas pesquisas li inúmeros relatos de pessoas que receberam ou de familiares que doaram órgãos de seus entes falecidos. Isso me comoveu muito, pois a doação pode dar chance para que alguém tenha um futuro, além de aproximar, em alguns casos, as famílias, né, que queiram conhecer os doadores, criando um lindo laço de amizade. Nesse sentido, mesmo que fiquem com medo de doar meus órgãos, pensem que isso pode ser algo, né, que de alguma forma me mantenha vivo em outra pessoa. No Brasil, caros familiares, somente as famílias têm o poder de decidir doar ou não os órgãos. Portanto, deixa clara a minha vontade, né, de poder ceder aquilo que não me fará falta caso ocorra uma fatalidade. Diante disso, espero que vocês atendam o meu pedido e façam isso de coração aberto, não pensando somente em mim, mas na pessoa que viverá com meus órgãos doados. Carinhosamente, Lúcio. Então, você vê aí que tem toda uma argumentação, mesmo sendo carta aberta, retoma o interlocutor, né? Ademais, meus amados, no Brasil, caros familiares, retoma o interlocutor toda vez que abrir um parágrafo, mesmo na carta aberta, ok? No final, reafirmo o objetivo, né? Espero que vocês atendam o meu pedido aí, marco o tema, meus órgãos doados, ok? Sempre marcando o objetivo e o tema de novo no fim ali, retomando a importância dessa carta, ok? Digão, e se eles pedirem uma carta aberta pedindo para dar sugestões, aí no final eu posso dar sugestões? Sim, dá sugestões e fala que espera que aquilo ali aconteça, certo? Sempre reafirma o objetivo no fim. E o tema. Ok? Beleza? E é isso aí. Despedir de assinatura sempre nas cartas, assina do jeito que o comando mandar, não inventa nada na assinatura, tá? Digão, e se falar para não assinar? Se não tiver nada, tipo, não tiver escrito nada sobre a assinatura, o que eu faço? Não coloca. Coloca atenciosamente e sai correndo. Beleza? Só assina se o comando mandar. Ok, meus queridos? Bom, vamos começar então, né, o artigo de opinião. Gente, este gênero, ele é de circulação midiática, ou seja, é um texto publicado, né, geralmente em jornais, revistas, blogs. Hoje em dia as pessoas usam muito o famoso textão de Facebook, né, ou no Instagram, lá numa foto. Então, as pessoas escrevem esses textos e publicam justamente para que todo mundo saiba qual é a sua opinião, né? Muitas vezes sobre temas polêmicos, né? Textos sobre coisas que mexem com as pessoas, né? O objetivo do artigo de opinião é persuadir, né? É convencer o outro de que o seu posicionamento sobre aquele tema é o posicionamento correto. E aí, galera, com essa finalidade de persuadir, né? Com essa finalidade de mostrar para o outro que o que você pensa é o correto e que ele deve pensar dessa mesma maneira, né? A gente precisa falar com os leitores, né? Então, por exemplo, vamos supor que lá no comando, lá no contexto, ele diz para onde o seu texto vai, né? Onde ele vai ser publicado, em que blog ele vai ser publicado, em que revista, em que jornal. Então, é muito importante sempre falar com esses interlocutores, tá? Sempre no seu texto, não importa com que tipo de artigo, pelo menos leitores você tem de falar com eles, né? Pelo menos com essa palavra, né? Pelo menos um vocês. Você precisa interagir de algum modo, né, com quem está lendo aquele texto. E se tiver o nome do blog, da revista, você precisa citar, né? Em algum momento você tem de falar. Principalmente se for num blog, né? Fala, galera do blog X, né? Então, você precisa sempre manter essa interlocução, tá? Porque o objetivo é justamente convencer o outro. Então, é importante falar com quem está lendo, tá bom? E também, galera, não podemos esquecer da posição social, né? Se ele falar que você é estudante, você tem de marcar isso em algum momento. Geralmente as pessoas marcam no começo, mas pode ser onde você quiser. Se ele falar que você é um morador de algum lugar, se ele falar que você é uma pessoa que trabalha, um profissional de alguma coisa,
O que ele falar que você é, você precisa se colocar naquele lugar e marcar isso no seu texto. Então, nunca se esqueça, né? Sempre marcar a posição social e marcar a interlocução se houver. E isso, galera, vai depender muito do contexto do comando. Você tem de fazer o que o comando estiver pedindo. Beleza? Ok? E dar opinião com argumentos fortes, argumentos seus, argumentos bacanas, né? Que defendam realmente aí o seu ponto de vista sempre em primeira pessoa. Tá bom? Artigo de opinião é a sua opinião. E para ficar claro que a sua opinião usa a primeira pessoa. Fala do meu ponto de vista, fala a meu ver, fala eu penso assim. Ok? Beleza. Galera, qual que é a estrutura, né, do artigo de opinião? Não existe uma estrutura fixa. Você pode fazer de N formas diferentes um artigo de opinião, mas ele precisa ter um começo, um meio e um fim, certo? Então, um título criativo. Gente, você nunca vai ver um texto publicado, né, em uma revista, um jornal, sem título, né? Então, é importante o título no artigo de opinião, tá bom? Então, quanto mais criativo, quanto mais deixar a pessoa querendo ler o seu texto para saber o porquê daquele título, melhor ainda, tá? Primeiro parágrafo ali, você apresenta o posicionamento, se você é a favor ou contra aquilo que está defendendo, ou qual é o posicionamento que você está defendendo, né? E já começa a argumentar. Galera, é muito comum em artigos de opinião as pessoas apresentarem um contra-argumento para argumentar, ou seja, colocar a posição contrária ao que você pensa para você dizer que esta opinião está errada, tá? Então, esse comecinho, como está aqui, ó, há quem diga que tal coisa seja assim, porém, as pessoas estão completamente equivocadas, visto que isso é assim, assim, assado, não é verdade? Sempre usando essas perguntinhas retóricas, não é mesmo, não é verdade? Tentando convencer o outro, tá bom? Então, você pode trazer esse posicionamento contrário e negar esse posicionamento, tá bom? Sempre que trouxe... Não vai ficar em cima do muro, tá, gente? Não pode ficar em cima do muro. Se trouxer o posicionamento contrário, é para falar que ele está errado, beleza? Aí, a partir daí, você vai argumentar. Você vai colocar lá, meu ver, tal coisa é assim, do meu ponto de vista, tal coisa é assim, e vai se posicionando, tá? Cada parágrafo que você abrir, vai se posicionando, beleza? Chegou lá no final, a última coisa é a conclusão. E a conclusão no artigo de opinião nada mais é que o reforço do seu posicionamento, tá? Não vai sair dando como resolver, o sugestão aí de como resolver o problema, não vai escrever um texto dissertativo, hein, gente? É um artigo de opinião. Então, não vai colocar como resolver o problema lá no final. Você tem, na verdade, de posicionar-se novamente, né? Reafirmar o seu posicionamento, beleza? De preferência com uma frase de efeito, né? De um modo criativo. A gente sabe que o artigo de opinião ele permite que você faça várias formas diferentes de argumentação, citando provérbios, músicas, enfim, é possível que você argumente de N formas diferentes, mas nada é mais importante que o seu posicionamento, o que você pensa, ok? A assinatura é só se o comando pedir, beleza? E aí, se ele pedir, você coloca assim, ó, por e o nome que ele der lá. Pode ser na segunda linha, abaixo do título, ou lá no final, tanto faz, não faz diferença alguma, ok? Assinatura é só se o comando mandar. Assine, você deve assinar, caso contrário, não é necessário, ok? Beleza. Na prática, galera, tem essa estruturinha aí que é o meu jeitinho de fazer, né? Que eu sempre passo para vocês aí o meu Memorex, mas vocês podem fazer dessa forma ou não, tá? Que tem gente que gosta de ter uma estruturinha na cabeça. Então, o título criativo aí é um fato. E aí você coloca, né, a sua posição, né, contendo o tema de forma enfática. Então, vamos supor que o texto é sobre movimentos anti-vacina, por exemplo. Aí você vai colocar o seu posicionamento, se você é a favor ou contra esse tipo de movimento. Aí você coloca lá, é um fato, os movimentos anti-vacinas são retrógrados, levam as pessoas, podem ser um perigo para a população. Aí você vai falar assim, quem defenda, né, de que eles precisam existir, porque muitas vezes são conspirações, não sei o que lá, porém estão completamente equivocados, aí você volta para a sua argumentação e manda lá um não é verdade, não é mesmo, certo? Essa é uma forma. Digam, se tiver posição social para marcar, você pode marcar no começo do segundo parágrafo, você pode marcar no começo. Digam, e se tiver, se for num blog, você pode começar ali antes do é um fato, né? Caros leitores do blog X, sabemos que, e aí coloca seu posicionamento. Há várias formas de fazer isso, não precisa ser desse jeitinho, entende? O que você precisa fazer é o que o comando está mandando, certo? Se ele pedir ali interlocutor, fala com esses interlocutores. Se ele der uma posição social, marca essa posição. Quer marcar no começo do segundo parágrafo para lembrar? Beleza. Como sou tal coisa, acredito que... Nananã.
é legal também ter essa interação, né, e usar coisas como havemos de concordar, convenhamos que tal coisa é assim, sempre tentando puxar o leitor para o teu lado, certo? Isso é legal também, né? E aí lá no final reafirma, né, o seu posicionamento de modo enfático. Então, a meu ver, isso é nananana, e reafirma aí a sua temática, o seu posicionamento sobre o tema. Beleza? Gente, fiquem tranquilos com o artigo de opinião. Se você usar a primeira pessoa e você der a sua opinião sobre o tema, fazendo o que o comando está mandando, marcando posição social, falando com o interlocutor, não tem erro. Só lembra de que o tema precisa aparecer no texto inteiro, então você tem de marcar o tema no começo, o tema no meio, o tema no fim. Seu posicionamento precisa ficar muito claro no começo e no fim, principalmente. Os argumentos precisam ser convincentes. Se tiver posição social, marca. Se tiver interlocução, marca. Pronto. Não tem segredo, tá? É do jeito que você sentir, né, que é a melhor forma de interagir ali e dar conta daquele comando. Beleza? Ok? Beleza. É interessante, né, usar essas perguntinhas retóricas, não é mesmo? Marcas de interlocução, convenhamos, havemos de concordar. Essas marcas argumentativas, como a gente chama, né? Não há como negar, é óbvio, como se não bastasse, é inegável, para deixar bem claro que você está dando opinião, né? E marcas de autoria sempre, né? Use a primeira pessoa, sempre. No artigo de opinião é a sua opinião, tá bom? Ok. Chegamos aí, então, à resposta argumentativa. Digam, qual que é a diferença do artigo de opinião e da resposta argumentativa? A diferença, galera, é que a resposta argumentativa parte de uma pergunta. Mas a hora que você começar a argumentar para dar sua opinião, parece muito com o artigo de opinião, certo? Porque a função dos dois gêneros, né, artigo de opinião e resposta argumentativa, é justamente impor um posicionamento, colocar um posicionamento, defender um ponto de vista, certo? A diferença é que no artigo de opinião vai ter título, no artigo de opinião geralmente ele é publicado em algum lugar, a resposta argumentativa é um gênero escolar, então geralmente acontece na escola, mas a gente já viu, né, no ano passado, por exemplo, uma resposta argumentativa num blog, então aí era outra história, você tinha de falar com as pessoas do blog, tinha de ter interlocução, certo? Não tem título, tá? Resposta argumentativa não tem título. Você começa já respondendo a pergunta, né? Retomando parte da pergunta, né? Deve-se iniciar a resposta aí com a retomada da pergunta. Não é fazer a pergunta de novo, tá, gente? É pegar um pedaço da pergunta para responder, né? Em forma de resposta, beleza? E há a possibilidade de marcar o contexto, né? A posição do locutor, do interlocutor no início. Né? Às vezes ele tem qual que é o seu posicionamento, para quem que você está escrevendo esse texto, aí você já marca isso logo ali no início, junto com a resposta da pergunta. Precisa responder a pergunta. Você gosta de abacate? Você vai lá, eu gosto de abacate. Você é sei lá, um engenheiro e você está estudando lá, está desenvolvendo projetos para tirar. Você é um engenheiro que está. Um engenheiro químico que está desenvolvendo um projeto para tirar petróleo, por exemplo. E aí ele faz lá uma pergunta para você sobre o que você pensa sobre alguma coisa. Aí você tem de marcar lá, como sou um engenheiro, tananã, eu penso que tal coisa é assim, respondendo a pergunta. Sempre respondendo a pergunta. Mesmo que você marque nesse contexto no início, tem de responder a pergunta no começo. Ok? Depois que você respondeu a pergunta, marcou a posição social, o interlocutor, se tiver e tal, aí você vai apresentar no mínimo 3 argumentos, tá? Esses argumentos, galera, eles podem ser retirados do texto, né, parafraseado do texto, então você lê o texto de apoio lá para tirar a ideia mesmo, mas precisa ter pelo menos uma ampliação temática. Então, pelo menos um argumento que saiu da tua cabeça, de coisas que você conhece, tá? Nunca fique só preso ao texto de apoio. Você pode usar todos os argumentos do texto de apoio se você quiser, mas sempre tenta ampliar, explicar, exemplificar, sempre ir um pouquinho adiante com o seu posicionamento, tá bom? E ao final, né, você coloca ela dessa forma, é evidente que responde a pergunta de novo, retoma o seu posicionamento, tá bom? Tá, então você é a favor ou contra a extração de petróleo em regiões onde não sei o que lá. Aí você vai começar, você vai fazer o começo lá, como engenheiro, eu acredito que isso aqui, eu sou a favor de tal coisa. Lá no final, de novo, dessa forma é evidente que tal coisa é importante, certo? Responde a pergunta no começo e no fim, ok? E aí no meio, muito argumento, muito argumento. Beleza. Vou mostrar 2 estruturas possíveis, tá? A primeira é essa quando você já começa respondendo, né, a pergunta. Então, vamos supor que a pergunta foi: as escolas deveriam oferecer ensino integral a todos os alunos? E aí ele fala lá que você é um professor de ensino médio respondendo essa pergunta. Aí você começa respondendo a pergunta. As escolas não deveriam, ou a escola deveria, você escolhe, né?
deveriam oferecer ensino integral a todos os alunos, e aí você explica por quê. Pois isso acarretaria alguma coisa, além disso, os alunos podem, nesse sentido, vai argumentando. Marca a posição social se tiver. Ademais, como sou professor de ensino médio, vejo sobre essa perspectiva, e continua argumentando desse ponto de vista. No final, retoma a resposta. Dessa forma, é evidente que, e aí você fala novamente, que as escolas não deveriam oferecer ensino integral. Digam, tem que ser com as mesmas palavras? Não, lógico que não. Você pode parafrasear, mas desde que você responda novamente no fim, no começo e no fim. Ok? Se não houver posição social para marcar, se ele não falar que você é estudante, que você não precisa, não é obrigatório, é só você usar a primeira pessoa. Né? Ademais, acredito que não precisa inventar uma posição social, mas se tiver lá, precisa marcar. Tá bom? Se tiver um contexto ali para responder essa pergunta, você precisa marcar. Ok? A outra forma, galera, outra estrutura possível é você marcando o contexto no começo. No começo, você falando o porquê que você está respondendo daquela maneira, né? Sua posição social. Se tiver interlocução, também já pode colocar ali, né? Fala, leitores do blog X, caros leitores do revista tal. Se for publicado, precisa falar, como no artigo de opinião, tá? Se tiver publicado, você precisa falar com as pessoas, ok? E aí você pode marcar esse contexto antes de responder, desde que essa resposta seja no primeiro parágrafo. Precisa responder a pergunta no começo, tá bom? Então, olha lá. As escolas deveriam oferecer ensino integral a todos os alunos? Aí você pode começar marcando o contexto. Como sou professor do ensino médio, vejo todos os dias como o ensino pode ser... Nananana. Por isso, acredito que... E aí responde. As escolas não deveriam oferecer ensino integral a todos os alunos, e aí vai argumentar. Uma vez que isso acarretaria tal coisa, além disso, os alunos podem, nesse sentido. E aí vai respondendo até chegar lá no final, né? Dessa forma, é evidente que e retoma a sua resposta. Ok? Então, é muito importante. Responda no começo, responda no final. Responda no começo, retome o posicionamento no final. No meio, um monte de argumento. Usa a primeira pessoa, marca a posição social. Se tiver interlocução, for publicado, fala com as pessoas em algum momento, pode ser no começo, no meio, no fim, onde for. Tá bom? Beleza? O importante é responder a pergunta, apresentar argumentos convincentes para isso. Ok? Beleza? Mais uma observação. Caso seu texto seja publicado em um site, eu estou insistindo, tá, galera? Porque isso acontece às vezes. Blog, jornal, o comando informar, né, quem são esses interlocutores, você deve marcá-los. Né? Então, você pode, por exemplo, ele fala que sua resposta argumentativa vai ser publicado na revista Mente Feliz. Aí você começa lá, caros leitores da Mente Feliz, eu acredito que, e aí responde a pergunta. Se tiver posição social, ele fala que você é um professor. Caros leitores da revista tal, eu sou professor e acredito que, e responde a pergunta. Tá bom? Então, se tiver interlocutor, marca explicitamente, beleza? Esses leitores. Se tiver posição social, marca e responde a pergunta no começo e no fim. Ok? Responde a pergunta no início e no final. Beleza? E muito argumento aí no meio. Primeira pessoa, e é isso aí. Galera, e aí chegamos ao relatão. Ao relatão. Este gênero, galera, é o único gênero narrativo, né, cobrado aí no vestibular da UEM, certo? E o relato nada mais é que contar alguma coisa, certo? Então, geralmente tem um título. O título não é obrigatório no relato, tá? A não ser que esteja escrito no comando, mas a UEM já fez isso, já colocou lá. Dê um título ao seu texto. Tá? Então, se uma vez já pediu para dar um título, quer dizer que tem título, certo? Então, você é um texto narrativo, né? Geralmente uma historinha tem um título, então pode pôr um título simples aí que demonstra a temática do seu texto, beleza? B. O primeiro parágrafo. Você tem de marcar qual é o tema, né, qual é a posição social, as características, né, principais do personagem principal. Pode ser em primeira ou em terceira pessoa. Então, ele pode pedir para você falar sobre você mesmo ou contar a história de alguém, de um entrevistado, de um amigo, de alguém da família. Certo? Você tem de perceber ali se é para escrever sobre você ou sobre outra pessoa, se é o relato pessoal ou o relato noticioso. Tá bom? Você tem de marcar quem é esse personagem principal, qual é o tema do texto e qual é a ação que ele vai narrar, né? Sempre usando essa marca temporal, para indicar se essa coisa acontece há muito tempo, se acontece na vida da pessoa atualmente, e assim por diante, certo? Então, vamos supor que ele fala assim, olha, você é um estudante e você passou por uma situação em que você se sentiu envergonhado. E aí, você deve contar essa história no blog
tals, a fim de criticar, né, essa sociedade que faz a gente se sentir envergonhado, por exemplo. Beleza. Aí você vai começar lá. Sou um estudante e há 5 anos eu passei por uma situação que me senti muito envergonhado, né? Provavelmente vocês, leitores do blog tal, também já passaram por isso, então vou contar aqui minha história para vocês. E aí você conta a história. Aconteceu desse jeito, depois foi assim, passado tanto tempo foi assim, e aí vem essas marcas de tempo, né? Nos próximos parágrafos você vai contar os fatos exigidos aí pelo comando, né? Sempre usando criatividade para inventar essas situações, posições sociais, sempre muito criativo aí para pensar, né? E esses períodos sempre sendo iniciados por marcas de tempo. Galera, só lembrando, relato não é texto argumentativo, então você não usa ademais, outro sim, não há como negar, não é um texto para você argumentar, é um texto para você contar uma historinha no relato, tá? Então a gente sempre usa marcas de tempo, aconteceu tal coisa, depois aconteceu tal coisa, algum tempo depois, hoje em dia, tá? Sempre usando marcas de tempo, tá bom? Porque é um texto narrativo, ok? E aí o tempo vai passando, geralmente, quando está no passado. Digam, e se ele pedir para eu contar alguma coisa que eu tenho na atualidade? Ele pede para você contar uma rotina sua, uma situação que você passa todos os dias. Você vai usar esses termos. Todos os dias acontece tal coisa. Sempre que isso aqui ocorre, eu faço dessa maneira. Tá? Se ele pedir para você contar algo que é no presente, você vai contar no presente essa situação que você vive. Geralmente, 90% das vezes, é no passado. Certo? Para você contar alguma coisa que você viveu, ou que alguém viveu. Tá? Mas aí vai depender muito do comando. Você tem que se adaptar àquele comando. Tá? Sempre procurar usar os mesmos tempos verbais do comando. Ok? O que você faz no final do relato? Lá no finzinho dele. Você volta para o presente, né? Você coloca um hoje, agora, e aí você coloca o que você pensa em relação ao tema agora, depois de ter vivido tudo aquilo. Né? Então, um aprendizado, digamos assim. Como é que você enxerga o tema, né? Como é que você faz um comentário geral sobre o tema agora que você passou por essa situação? O que você percebe com isso que você viveu? Tá? Essa perspectiva. Como é que mudou sua perspectiva depois de ter passado pelo que você passou. Ou como que a outra pessoa, né? Geralmente, quando é em terceira pessoa, a gente fala que a pessoa é um exemplo, né? Hoje, essa pessoa é um exemplo de como tal situação pode ser para todos nós. E aí, galera, é sempre importante, né? Lembrar que se esse texto tem leitor, né, se esse texto é publicado, se esse texto está em algum lugar, se alguém vai ler esse texto, é importante sempre marcar o interlocutor. Então, no final do relato, sempre tem de rolar ali um para todos nós, certo? Tem de envolver quem está lendo o texto, certo? E se tiver blog, se tiver revista, tem de falar com os leitores, igualzinho na resposta argumentativa no artigo de opinião. Tem que colocar lá, fala galera do blog X. Tem de colocar prezados leitores do blog tal, tá? Se tiver leitor, se tiver publicação, tem de dar conta disso. Digão, e se ele falar que esse texto é para criticar? Eu critico o texto inteiro? Não, é lá no fim. No último parágrafo você faz a crítica. Eu percebo que tal coisa é horrível. Eu percebo que tal coisa gera isso, você faz a crítica. Se ele falar que é um relato para alertar alguém sobre alguma coisa, lá no final você faz o alerta. Depois que você conta tudo o que aconteceu, lá no final você coloca. Hoje eu percebo que nós devemos ficar alertas em relação a tal coisa, certo? Então, sempre que tiver um objetivo neste relato, a gente dá conta desse objetivo no fim. No meio do texto, galera, no começo, no meio, você tem de contar o que aconteceu. É um texto narrativo, não é um texto argumentativo. Tome cuidado. Tá bom? Beleza. Então, atente, esses relatos podem ser no presente ou no passado. Sempre, quase sempre no passado. Mas a UEM já pediu 2 vezes para você contar as coisas que acontecem no seu dia a dia, né? Uma vez era para contar como é que você divide seu tempo entre escolas e afazeres domésticos, era totalmente no presente esse texto. Né? Como é que você faz para essa divisão. E outra vez era sobre as fobias, que ele pedia para você falar todos os momentos em que acontece a fobia, como é que você se sente quando isso acontece, né? Que era para você relatar a sua convivência com a fobia, não um caso só, específico, tá? Então, pode acontecer deles pedirem para você contar uma experiência que você tenha sempre, tá? E não um caso isolado. Se ele pedir para você contar a sua experiência, é tudo que você já viveu em relação àquilo, sua história, sua trajetória, tudo que você já viveu. Então, começa no passado e vem até o presente, certo? Se ele pedir para você contar um fato isolado que você viveu, vivenciou, passou, é uma coisa que aconteceu no passado, você conta como é que foi. Então, é só você se adaptar ao contexto e ao comando. Ler, né, com muita calma aquele contexto e fazer exatamente o que ele está mandando com os tempos verbais que estão ali, ok? Eles podem ser escritos em primeira ou terceira pessoa. Então, se ele pedir para você contar algo que aconteceu com você, você vai usar a primeira pessoa, eu. Se ele pedir para você contar algo que um entrevistado fez
que alguém que você conhece, um conhecido, aí você conta sobre a outra pessoa, tá? Digão, posso dar nomes para essas pessoas? Só se o comando der, tá? Se o comando mostrar, né, se aparecerem nomes ali para você colocar os personagens, aí você pode. Caso contrário, não, tá bom? Não inventa nomes. Pode, nem o nome sim, não coloca, tá? Coloca, você pode inventar a sua posição social, você pode inventar que a pessoa é estudante, você pode inventar que a pessoa é qualquer profissão, você pode inventar e você não pode dar nomes, tá? Digam, posso dar nomes para um estabelecimento, para uma marca, só se for conhecido, mas é melhor não colocar, tá? Fala qual é o ramo, qual é o produto, mas não precisa colocar nome para isso, tá? Gente, evita marcas de identificação, tá? Beleza. Dica. Caso o comando, né, diga que o seu relato será publicado na revista, blog, etc., portanto, há leitores, é interessante marcar essa interlocução, né? Você pode usar um nós lá no final, mas é sempre interessante marcar mesmo o blog, a revista, né? Colocar, tipo, interlocutores. Fala, galera do blog tal, eu sou tal coisa, passei por tal situação e vou contar aqui para vocês hoje. Conta, certo? É, tomem cuidado com essa linguagem também, tá, gente? Esse fala galera é só se você for jovem falando sobre um assunto de jovem. Tranquilão, assim, num blog, legalzão, tá? Se ele falar que é um assunto mais sério, que é num blog para leitores sobre um assunto mais complexo e tal, aí você não vai colocar fala galera, você vai colocar prezados leitores do blog X, certo? Então tem que tomar cuidado aí também. A linguagem depende muito do contexto, depende muito da posição social, depende muito dos interlocutores, tá bom? No final, galera, você sempre vai colocar lá um hoje eu percebo como tal coisa é importante para todos nós, né, quando é em primeira pessoa, ou se for em terceira, hoje ele é um exemplo de como tal coisa é assim para todos nós. Se tiver de criticar, é aí. Se tiver de alertar, é aí. Se tiver de conscientizar, é aí. É lá no último parágrafo, lá no final. Ok? Beleza? Se tiver esse objetivo, né, alertar, criticar, faça isso por meio desse comentário final. Nos primeiros parágrafos devem prevalecer os fatos relatados. Lembra que é um texto narrativo. É contando o que aconteceu. Lá no final que você faz essa crítica, esse alerta, se o comando mandar. Senão é só falar como é que você enxerga o tema depois daquilo que foi vivido. E se for em terceira pessoa, como aquela situação é um exemplo para todos nós. Ok? Beleza. Então, aqui tem duas estruturinhas, né? No passado. Gente, essa estrutura é só para vocês verem as marquinhas de tempo, porque depende muito do que você vai contar, né? Então, o título, aí se for em primeira pessoa, você vai colocar sou tal coisa e há tanto tempo vem passando por isso aqui. Se for em terceira, alguém é tal coisa e não vai escrever alguém, tá, gente? É o senhor X, um morador de não sei onde, uma pessoa tal. Se tiver nome para ele, João é um senhor, não sei o quê, se tiver um nome lá para você usar, tá? Beleza? Conta o que aconteceu e aí o tempo vai passando, né? Após algum tempo, coloca quanto tempo é esse? Após 3 horas. Passados 2 anos, passadas 4 horas, depende do que ele está mandando você contar. O tempo vai passando, chegou no começo, hoje percebo como tal coisa é assim, se for em terceira, hoje tal pessoa é um exemplo de como isso é assim, assim, assado para todos nós. Ok? Se for no presente, é só você colocar as marcas de tempo presente. Então, sou tal coisa e sempre faço isso. Todos os dias assim, em todos os momentos em que... se for em terceira, no presente, digamos. Ele pode pedir para eu contar a experiência no presente de outra pessoa? Pode, já aconteceu isso, inclusive. Era para falar como é que um idoso faz para viver bem na terceira idade. Aí você tinha de colocar assim, o seu, não sei, Barnabé, acho que era a tia Dona Benta, o seu Barnabé é um senhor que vive muito bem na terceira idade. Todos os dias ele faz isso, em todos os momentos em que ele faz, quando ele se sente, ele sempre não sei o quê. Com isso, ele é um exemplo para todos nós de como se pode viver bem na terceira idade com certo? Então, fiquem espertos com essa questão de presente e passado. Isso no relato sempre eles estão juntos, entrelaçados, tá? Se tiver blog, marca o blog, fala com as pessoas. Se tiver isso em qualquer lugar, se for rede social, se for revista, não importa. Fala com essas pessoas aí, marca esse lugar, tá bom? Marca sempre a posição social. Fica esperto se é em primeira ou em terceira. Fica esperto se é mais no presente ou mais no passado, depende da situação, certo? Sempre se... Gente, isso é fácil, tá? Parece que é complicado, mas é só você seguir o comando, tá? Se o comando fala assim, olha, você é tal coisa e resolveu contar no site X a sua experiência com tal coisa para alertar as pessoas. É só você falar assim, olha, eu sou tal coisa e vou contar para vocês, leitores do blog X, como aconteceu isso aqui comigo. Foi assim, foi assim, foi assado, foi assado, foi assado. No final, hoje eu percebo como isso é necessário e como a gente precisa ficar alerta para que tal coisa não aconteça.
E boa, é só você seguir o comando. O tempo verbal está no comando, a posição social está no comando. Segue o comando. Conta, 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 só lá no final que faz aquele comentário final quando você coloca o hoje lá. Lembra das marquinhas de tempo, beleza? Bom, gente, espero que vocês tenham lembrado aí, compreendido. Se precisar assistir essa aula mais de uma vez, assista mais de uma vez. Veja lá perto da prova novamente, tá bom? E é isso aí, meus queridos. Vai dar tudo certo. Vocês são excelentes, vocês são maravilhosos. Né? Até uma próxima aí, seja ela quando for, beleza? O prof torce muito aí para que vocês tenham ótimos resultados nessas provas e na vida de vocês. Beleza? Um abração, fiquem bem, até. Tchau, tchau.